Oi, pessoal, tudo bem? Gracinhas da Tati. Bom, vamos lá. Eu vou falar primeiro sobre alguns comentários aí, nem sei de que vídeo foi. E um deles foi um assunto assim, que acho que duas pessoas comentaram, de gêmeos que são espiritualizados, né? Mas que são extremamente infantis, são imaturos, né? Emocionalmente falando. Como que isso pode, né? E pode muito, gente, pode muito. Porque a evolução espiritual, ela não é uma evolução de consciência. O que é a evolução de consciência? Através de um autoconhecimento, você adquire uma maturidade emocional. Essa maturidade emocional é que traz consciência, né? Porque o que que acontece? Por que que nós somos imaturos? Por que que nós somos infantis? Por que que tem esse aspecto aí com pessoas de 40 anos fazendo ainda coisas tão imaturas, né? É porque ela está vivendo a criança ferida dela. Ela não fez as curas da criança ferida, tá? Por isso que tem essa imaturidade. Então, os aspectos da criança ferida estão aonde? Estão no emocional e na infância. A espiritualidade não vai fazer esse tipo de cura. Você que tem que fazer, a sua consciência tem que fazer. Por isso que você veio pra cá, pra isso. Então, olha só, vamos recapitular o motivo de estarmos aqui. Qual o motivo da gente encarnar? Qual o motivo, qual o propósito de vida que nós temos? O principal. O principal é a evolução da alma, certo? E em alguns vídeos aí eu já falei que sobre as 5 feridas emocionais, que nada mais é que as 5 dores da alma. Então a alma ela já carrega essas dores, tá? Você já encarna com determinadas dores a serem curadas, tá? E essas feridas, elas são colocadas na sua consciência, porque quando a gente encarna, a gente passou pelo véu do esquecimento. Então a gente não lembra, né, o que a gente tem que curar e o que não tem que curar. E pra gente lembrar, a gente precisa ter a experiência nessa consciência, dessa encarnação. Então a gente passa na infância por situações, né, que vão reforçar a dor que você precisa trabalhar, certo? E a evolução da alma, ela só é possível através da experiência da vida. Por isso que a gente precisa encarnar, ok? Então, o que dá a evolução da alma não é apenas a evolução espiritual, é a evolução de consciência. E a evolução de consciência é através de você tirar aspectos do seu inconsciente. Por quê? Porque, olha só, essas dores emocionais, elas estão no inconsciente. Todo o nosso aprendizado infantil, tudo que a gente aprende, né? Quando a gente é criança, a gente aprende tudo. A gente aprende a respirar, a andar, a comer, a falar, a se relacionar, a amar, a sentir, né? A gente aprende através dos nossos sentidos, né? Do paladar, do olfato, da audição, da visão, do tato. Então a gente aprende quando criança através dos sentidos. E tudo que a gente aprende naqueles primeiros anos, ali até uns 7 anos mais ou menos, fica no inconsciente. Tem coisas que você aprendeu que você nem lembra. Por exemplo, escovar os dentes. Você lembra como que você aprendeu a escovar os dentes? Não lembra, mas você escova, certo? Todo dia, automaticamente ali. Nem pensa, né? Já vai automático.
Então, tá no inconsciente esse aprendizado. Assim como todos os nossos comportamentos, assim como todos os nossos traumas. A forma como a gente reage às emoções foram aprendidas na infância e ficaram no inconsciente. E o autoconhecimento é trazer o conteúdos do inconsciente para a consciência, que são as famosas sombras. É trazer as sombras, que são tudo que é oculto, né? Tudo que é oculto é o que está no inconsciente, a gente não lembra. A gente repete automaticamente e não lembra. Para a consciência, a gente pega a sombra e traz para a luz. Pega o inconsciente e traz para a consciência. Isso é o autoconhecimento. Isso são as terapias, tá? Trazer esses registros que ficam no inconsciente e que transformam a forma como a gente reage a eles, né? Os comportamentos, as escolhas, são tudo feitas através do inconsciente. Você acha que você faz uma escolha pelo consciente. Você está consciente fazendo a escolha. E quem faz a escolha é o inconsciente. Vou dar um exemplo. Vamos supor, não sei se eu já falei sobre isso aqui, vou dar um exemplo do triciclo. Vamos supor que a criança está lá andando de triciclo, lá com 3 anos de idade. Ela se esborracha no chão, dói, chora, perde dente, tipo, foi feio o tombo, né, com o triciclo. E aí, passa-se anos, né, e ela vai andar de bicicleta. E ela trava para andar de bicicleta na adolescência. Ela não consegue andar. Ela não lembra do acidente do triciclo, mas o corpo dela lembra, o inconsciente dela lembra. Então, na hora que ela vai andar de bicicleta, ela não consegue porque ela teve um trauma daquele momento ali com 3 anos de idade. E aí, o que ela faz? Ou ela se auto-sabota, falando que não quer bicicleta, que não gosta de bicicleta, ou, sei lá, pega a bicicleta uma vez e deixa de lado. Esse tipo de comportamento. Por exemplo, aí mais tarde, vamos supor que queira tirar moto. Aí falta nas aulas de moto, sei lá, se auto-sabota de alguma forma, não consegue tirar a CNH de moto. Porque tem um trauma a ser tratado lá na infância que você nem lembra, mas tá aí, no seu inconsciente. Então, quando você faz uma terapia, quando você faz um trabalho de autoconhecimento, é para cavocar essas lembranças que você não lembra, mas estão aí, entendeu? Estão aí e te ensinaram a agir de determinada forma por causa desse trauma. Então, a mesma coisa é com todo mundo, né? As dores da alma vêm e todas elas causam medo, né? Quais são as dores da alma? Rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação, né? Então, todas elas causam medo, né? O medo, não sei se vocês lembram daquele desenho do bonequinho que eu fiz aí em um vídeo do 3D e 5D, que eu fiz o desenho do bonequinho para vocês, para ficar mais claro, para vocês entenderem, né? O medo, ele tá na base, ele tá na infância. Os medos são criados ali, né? E todas as dores da alma, todas as feridas emocionais também, né? Então, elas estão ligadas ao medo. Então, é medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de ser humilhado. E o medo, ele é uma característica do ego, tá? O ego, ele faz, o que o ego faz? Ele faz você não matar o vizinho, por exemplo. Ele é responsável por você saber o que é certo e o que é errado, o que é aceitável e o que não é dentro de uma sociedade, né? Mas no momento que você está crescendo e aprendendo com a sua família, com a escola, com a religião, com tudo que você está vivendo ali do lado, né, ao seu redor,
você tá aprendendo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, a dualidade, né? E aí, você recebe muito mais não pode do que pode. E você começa a se limitar. Todas as limitações estão no ego. Todas. Do tipo assim, vou dar um exemplo, não pode transar com alguém na primeira vez, não pode transar com vários homens, não pode se relacionar com pessoas da Umbanda, não pode, vamos ver, não é legal ter um relacionamento com negros. Todas essas crenças que a gente cria na infância através do que a gente recebeu de informação da família, da religião, da cultura onde você tá, da escola, né? Então, tudo isso fez com que você criasse crenças que estão no inconsciente, certo? E por mais que você... E fora as crenças do inconsciente coletivo, né? Do inconsciente coletivo, assim, que todo mundo tem. Tipo assim... Ó, o machismo, por exemplo. O machismo, ele é muito forte entre as mulheres. As próprias mulheres são machistas. Obviamente, gente, que eu tô falando de uma forma geral, né? Você pode não ser, mas tem pessoas que são. Tem mulheres que são ainda muito machistas. Que olha para uma outra mulher e acha ruim ela estar de mini saia, por exemplo, ou com decote, ou se mostrando, né? Há um julgamento. O ego julga, né? Então, os aspectos negativos do ego são os limitantes para a gente alterar, né? Por isso que precisa de terapia, por isso que precisa de alteração de crença. Que tipo de terapia altera a crença? Vamos lá. Theta Healing, constelação familiar, EMDR, terapia, né? Normal, convencional. Que mais? PNL também. Enfim, que hora eu vou fazer uma lista das terapias e falo aqui pra vocês. Veio essas que eu lembrei, tá? Que alteram crenças, né? É esse tipo de crença que você... por exemplo, teve um rapaz que ele falava que não era machista, que ele era a favor do feminismo, era a favor das mulheres e blá blá blá. E aí ele fala assim, mas eu não aceito que minha mulher ganhe mais. Né? Machista. Nem ele sabe que ele é. Por quê? Porque tá no inconsciente coletivo. Né? Ele se incomoda, ele pode até não falar, mas ele se incomoda. Ele tem que ganhar mais. Então, assim, o inconsciente coletivo é uma coisa assim que já a gente já meio que nasce com esse aprendizado, né? Que tá na família. Então, tem que observar muito, né? A família, como ela é, né? Como que sua mãe pensa, como que seu pai pensa, provavelmente é a forma como eles te doutrinaram a pensar, te condicionaram a pensar. E mesmo você, depois que você criou sua personalidade e sabe o que você gosta, o que você não gosta, há no seu inconsciente uma sementinha dessa crença que você não percebe, porque está no inconsciente. Tudo que está no inconsciente está no oculto, tá? Quando a gente fala espelhamento, cara, espelhamento, toda jornada de chama gêmea tem espelhamento. Toda. Você não percebe de imediato.
Quando você vai fazer uma terapia, você começa a perceber, tá? Tem espelhamento de alguma coisa, vai ter. Por quê? Porque atingiu o seu ego. Atingiu o seu ego. Se atingiu o seu ego, atingiu seus medos, suas crenças. Algum dos dois aí atingiu. Que tá onde? Tá no inconsciente. Você não percebe. Vou dar um exemplo meu, tá? Vou dar o meu exemplo, né? Quais as feridas que o meu gêmeo promoveu? Todas. As 5. Eu senti as 5 feridas, cara. Eu senti as 5 feridas. Eu tava lendo aquele livro Feridas Emocionais lá, né? Da Lisa Borbô, acho que é, né? E ela fala assim: raramente você tem as 5 feridas. Eu tenho as 5 feridas. Eu tive uma infância muito difícil. E aí foram acionadas as 5 feridas da alma. E quando ele veio, ele me acionou as 5 feridas. Né? A primeira foi a rejeição. A segunda foi a traição. A terceira foi o abandono. A quarta foi a humilhação. E a injustiça, todo o processo para mim foi injusto. Todo, desde a rejeição até o fim. Tudo foi injusto. Então, assim, hoje eu acho injusto ainda, né? Ainda tenho esse lance para tratar da injustiça. Então, quando você para pensar nas cinco feridas da alma, das cinco dores da alma, 5 feridas emocionais do livrinho da Lisa, né? Você começa a se identificar ali, você começa a perceber aonde estão essas dores. Em que momento você foi rejeitada na infância? Em que momento você foi rejeitada, abandonada na infância, humilhada? Ó, um exemplo de humilhação na infância. Vamos supor que você urinou, fez xixi na cama até seus 7 anos, vai. Durante os 7 anos, a sua mãe te humilhava com aquilo. Fazia você... Falava pros vizinhos que fazia xixi na cama, fazia você ir lá, sei lá, fazer algum castigo, enfim. Humilhação. A criança se sentia humilhada. Hoje você olha para aquilo, você não vê humilhação. Mas a criança, com aquele olhar emocional que ela tinha, tá? Porque, olha, até os 7 anos a gente está formando o raciocínio. Então a gente pensa, a criança pensa com o emocional, com o cérebro, com a parte do cérebro emocional, o hemisfério do cérebro emocional e não racional. Então ela vai se sentir humilhada. Né? A mãe não tem tempo para o filho, vamos supor que ela tem mais um filho, tem trabalho, tem a casa, tem o marido e ela não tem tempo de dar atenção para a criança. Aí nasce o irmãozinho. Né? Toda a atenção que você tinha da mãe até o nascimento do irmãozinho, você não vai ter mais. Porque agora chegou mais alguma coisa para ela dar atenção. A criança, ela não vai pensar, ai, minha mãe não me dá atenção porque ela tem que cuidar do meu irmão que é mais novo. A criança não vai pensar assim racionalmente, a gente pensa. A criança não. A criança, ela vai se sentir rejeitada. Você não vai lembrar que você se sentiu rejeitada. Alguns até lembram. Tá? O pai se separou da mãe e aí ele some, né? Ele dá uma sumidinha. Mas ele não tá abandonando o filho, ele tá evitando a mãe, mas a criança vai achar que tá abandonando ela. Entendeu? Vamos dar um outro exemplo aí. Já demos um exemplo de humilhação, traição. Exemplo de traição, né? A mãe promete que vai levar a criança para algum lugar. E aí a criança fica super ansiosa e tal, e chega no dia e não leva. E ela faz isso repetidas vezes. E a criança se sente traída repetidas vezes pela mãe. Dor da traição. Entende? Dá mais mais atenção para o filho mais novo, né? Para o irmão mais novo do que para ele.
ele vai se sentir injustiçado. Meu irmão ganha mais de atenção, meu irmão ganha mais carinho, meu irmão ganha mais, sei lá, presente, sei lá. Dor da injustiça. Então, essas coisas você não lembra, mas estão no seu inconsciente, a criança sentiu. O adulto, quando ele cresce, ele compreende o que aconteceu, mas está lá no inconsciente a dor. Então, tudo que você passar na vida adulta vai gatilhar, tá? Você vai pensar, ah, não, isso daí eu vivi na adolescência. Não, você viveu na infância e na adolescência gatilhou. Bullying é humilhação, né? Que dá muito na adolescência. Gatilhos. Adolescência são os primeiros gatilhos. Só para te lembrar. Só para te lembrar o que aconteceu. Então, assim, você já tinha essa dor. A própria ansiedade vem da infância. Tá? E aí, num processo de autoconhecimento, você vai vasculhar aonde tá isso daí. Né? Em uma psicoterapia, aonde tá isso daí? Na infância. Então, gente, o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. A gente acha que a gente tá muito bem, assim, que a gente tá bem resolvido, mas a gente precisa prestar muita atenção em como a gente faz nossas escolhas. Se realmente nossas escolhas está vindo da consciência ou do inconsciente, tá? O amor próprio, ele não precisa de reconhecimento de ninguém. Ele não precisa da atenção do gêmeo. Ele não precisa que ele reconheça, que ele fique falando que te ama. O amor próprio é seu. Você tem que se amar. Quando você se ama, você não precisa do reconhecimento de ninguém. Quem precisa de reconhecimento é o ego. Então, assim, o relacionamento de chama gêmea, ele não é um relacionamento que a gente tá, esse que a gente está acostumada. Olha, o formato de relacionamento também está no inconsciente, tá? A forma como as pessoas se relacionam está no inconsciente. De que forma foi implantado aí os relacionamentos, né? De como os seus pais se relacionavam e daquilo que você assistia na TV. Historinhas, contos de fada, coisas do tipo, né? Filmes, novelas. Então, se a sua concepção é que o relacionamento tem que ser, tem que te dar satisfação, não pode ter amigas, não pode sair com os amigos, não pode isso, não pode aquilo. Isso daí não é relacionamento. O relacionamento de chama gêmea não é relacionamento de 3D, tá? O relacionamento de chama gêmea é um relacionamento de amor incondicional. E o amor incondicional, ele é livre. Livre. Então, assim, eu sei, tá? Que a maioria dos gêmeos aí é o tipo que não te prioriza, é imaturo emocionalmente, dá menos do que você, né? Tem dificuldade de falar sobre as emoções, quer só coisas casuais, que mais? E isso tudo, a forma como ele é, a forma como ele age com você, tá? É aí que entra a sombra, tá? O espelhamento. Ele vai te cutucar naquilo que você precisa trabalhar, né? Então, uma pessoa assim, dessas características que eu te falei, vai te cutucar onde? Na rejeição, no abandono, na traição, né? Ou até mesmo na humilhação, na injustiça, em todos, se você for ver. Porque um puxa o outro, né? Uma dor puxa a outra. Então, assim, eu li também lá no livro que sempre uma é mais forte, né? Eu acho que da maioria aí é a rejeição ou o abandono.
mas enfim, ou a traição. Essas três aí são. Então, quando você cura essas coisas, você não vai se sentir rejeitado ou abandonada. Gente, eu já tinha feito, eu venho fazendo trabalhos de cura há mais de 20 anos, tá? Tô com 46. Então, assim, há muito tempo eu venho fazendo trabalhos de cura e desenvolvendo também a espiritualidade, né? Então, não é uma coisa rápida e fácil. Não é. Eu já trabalhei rejeição, abandono e traição muitas vezes, muitas, com vários tipos de terapias. Todas essas que eu te falei eu já fiz. Já tomei ayahuasca, sananga, rapé, vários tipos de, como é que chama? Erva do urso, cera de abelha africana, vários tipos de terapias xamânicas eu já fiz, terapias com o Tantra eu fiz, terapias de constelação familiar, psicoterapia, eu fiz de tudo já para curar essas coisas, tá? Porque eu sofri muito na infância e muito com relacionamentos. Eu estou solteira há 8 anos. 8. E eu, sinceramente, não pensava em ter mais ninguém. Até aparecer o gêmeo, entendeu? Eu pensava assim, meu, não quero mais relacionamento, minha vida é ótima sozinha. Eu adoro minha solitude, eu adoro ficar sem fazer nada, eu adoro comer quando eu quero, arrumar a casa quando eu quero, sair quando eu quero, sem dar satisfação pra ninguém. Eu adoro essa vida, adoro. Não tenho o que reclamar. Essa vida livre, entendeu? Eu gosto dessa vida livre. Então, pra mim é muito difícil pensar em um parceiro. Eu me incomodo até com homens dormindo aqui. Não dormem. Eu não gosto. Eu mando embora, né? Então, assim, o gêmeo foi o único que eu queria muito, muito que ele dormisse. Muito que ele vivesse comigo. Foi o único. Então, assim, só que eu percebi que essa relação, de alguma forma, né, ela tinha ainda tinha coisas para curar referente à dependência, à codependência. Porque a rejeição e o abandono e a traição, eles promovem codependência, tá, gente? Então eu percebi que tinha uma certa codependência dele, assim. Mas eu não sei se essa codependência ela foi ativada por causa de como ele é, né? Que é desse jeito aí que eu descrevi, né? Para vocês, enfim. Ou se é porque eu provavelmente ainda tinha coisas para curar, né? E agora eu revi tudo de novo, as curas, tudo de novo, para ver se estava tudo bem curadinho, porque essas questões só ativaram com ele, com mais ninguém, né? Tipo, eu não me importo, por exemplo, gente, vou dar um exemplo para vocês, né? A gente vê aí que o gêmeo não prioriza, não fala das emoções, vem quando quer, vai quando quer, enfim, né? Faz o que faz. Se fosse um outro cara, eu não tava nem aí, nem aí, nem aí, gente. Isso não me atinge assim. Muito pelo contrário, eu sou assim. Eu sou assim. Então, assim, quando ele chegou, eu falei assim: meu, como eu sou assim? Eu sou assim e eu não estava gostando dele ser assim. E aí eu me vi nele. E eu falei assim: gente, espelho meu total. Então, assim, gente, precisa refletir muito sobre essa questão, tá? Das curas que tem que fazer. Se realmente foram feitas, tá? Eu fiz a revisão de tudo. Faz um ano que eu venho refazendo as terapias, tá? Para rejeição, traição e abandono.
né? E assim, que eu identifiquei, os 3 principais aí eu identifiquei na minha infância, né? E humilhação também eu identifiquei, injustiça também eu identifiquei todas, mas eu refiz as terapias para ver se eu tava mesmo 100%, tá? A referente à evolução espiritual, gente, e a maturidade, que foi o início do vídeo que eu tava falando, olha, evolução espiritual é uma coisa, evolução emocional é outra, evolução corporal é outra. A gente tem 3 pilastras para nós evoluirmos, tá? Como pessoa e até mesmo a alma, tá? A gente tem que evoluir o corpo físico, o corpo emocional e o corpo espiritual, tá? Não adianta uma pessoa só ficar no espiritual. Se você não desenvolve o seu autoconhecimento, você vai continuar imaturo emocionalmente. As feridas vão continuar lá e você vai continuar fazendo escolhas e tendo atitudes com base na criança ferida, né? Como que um cara vai falar dos seus sentimentos se ele sempre foi reprimido na infância? Não podia falar das suas emoções. Entende? Pô, como que ele vai querer ter um vínculo com uma mulher se a mãe dele, a primeira referência da vida dele, falhou, entendeu? Ou como que ele vai amadurecer se ele tem uma mãe tão protetora que não deixa ele amadurecer? Porque a mãe super protetora, ela tem um quê de narcisista, né? Ela quer o filho só para ela não quer que ele cresça. E ela deve ter um problema com carência e abandono forte aí, né? Com rejeição e abandono forte, porque ela tem uma necessidade de controlar o filho para não ficar sozinha, né? Para ter alguém lá com ela. Então, assim, gente, não é fácil os processos de cura, tá? O que eu tenho para falar referente à jornada de chama gêmea para vocês? Olha, foi um outro comentário que fizeram aí, referente deixar a conexão, uma coisa assim, né? A melhor coisa que vocês fazem é deixar a conexão. É esquecer desse assunto. Quanto maior distante você tiver do seu gêmeo, melhor. Por quê? Porque quem promove a reaproximação é o masculino. Você só não pode fechar todas as portas. Deixa alguma aberta. O que significa isso, tá? O que significa isso? Se você não tem nenhum conflito mais com ele, se você não tem conflito com rejeição, com abandono, com traição, com essas coisas todas, você não precisa bloquear o cara. Os outros você não bloqueia, por que você bloqueia ele? Se você... você tem que ter uma forma de ele te contatar. Entendeu? E esquecer a conexão. Esquece a conexão. Vai cuidar de você. Vai cuidar dos seus 3 corpos. O emocional, o físico e o espiritual. Foco em você. Eu sempre falo isso, gente. Enquanto vocês estiverem com foco nele, vocês estão alimentando a energia dele. Vocês lembram aquele ritual que nós fizemos de cura da chama gêmea? Eu deveria ter falado assim, ó, gente, esse é a última vez que vocês vão visualizar ele. Não façam mais visualizações com o seu gêmeo. Não façam mais nada que traga a imagem dele. Porque isso alimenta a energia dele. E ele tem que sentir falta da sua energia. Ele sente sua energia lá.
ele tem que sentir falta de energia. Então, quanto menos você fala dele, melhor. Quanto menos você pensa nele, melhor. Quanto menos você tenta contato. Eu não sei se vocês já fizeram isso, né? Mas quando a gente tá na fase do afastamento, quanto mais contato você tenta fazer, mais ele te bloqueia. É muito engraçado. Mas ele foge. É impressionante. Então, assim, meu, é largar a mão. Deixa aí. Deixa aí. Se tiver que voltar, vai voltar. Deixa aí, vai viver a sua vida. Se tiver que vir outra pessoa, fica com outra pessoa, vai curtir a vida. E se ele tiver que voltar, meu, não desapegue-se do termo chama gêmea. Da crença que a gente coloca em chama gêmea, entendeu? Desapegue-se disso, totalmente. Porque isso pesa demais, tá? Eu sei que é difícil desapegar, tá? Mas o que significa desapegar? Para de ver isso que você tá vendo agora. Para de ver. Eu até esqueci de ligar a luz aqui, gente. Olha, agora que eu fiquei clarinha. Para de ver tiragem de tarô. Vai fazer suas coisas. Se desliga desse assunto. Para de ver aqui, entendeu? Só se você vier para ver assim alguma coisa para você, sabe? Eu tô com alguns projetos aí. Um é a sessão de terapia que eu vou começar na primeira semana de janeiro. Quando eu tiver o primeiro vídeo, eu vou colocar na descrição dos vídeos do tarô aqui a sessão de terapia. O que eu vou abordar na sessão de terapia, gente? O que eu abordo na clínica, né? Na sessão individual clínica. Então, eu vou abordar propósito de vida, emoções limitantes, tá? Uma por uma. Medo, culpa, raiva, mágoas. Vou também falar sobre o corpo emocional e a psicossomática, né? A ligação da sua emoção com o seu corpo para você se observar. Vou falar sobre sombra, sobre as 5 feridas emocionais, obviamente, que eu vou falar sobre isso. Então, cada semana vai ter uma sessão com um assunto diferente, como se fosse uma sessão de terapia individual, só que eu vou dar informações para vocês se autoanalisarem, ok? E assim que eu tiver o primeiro vídeo, eu coloco aí na descrição. O outro projeto é um projeto que eu falei aí, que é falei nos vídeos atrás, que é um curso, não sei se vai sair depois do carnaval ou se vai sair no segundo semestre, porque eu preciso elaborar ele, né? E eu não tenho muito tempo para elaborar ele, então talvez demore um pouco mais. Elaborar de que forma? Esse curso ele vai ter seis módulos, então ele vai durar 6 meses, né? Cada módulo vai ser um final de semana ou um sábado por mês, tá? Então, vou fazer um sábado por mês durante 6 meses, são 6 módulos. Cada módulo terá uma dor da alma, né? Uma ferida emocional. E no 6º módulo terá a libertação com o Tantra. Então, o módulo de libertação vai ter o Tantra, vai ter o acordar da Kundalini. Então, eu vou elaborar esse curso porque vai ser presencial, não vai ser online, tá? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar o corpo. Esse curso a gente vai trabalhar os 3. Por isso que vai demorar para eu elaborar. Porque eu vou fazer o link dos 3. Eu vou fazer o corpo, a mente e a alma, né? O corpo físico, o corpo espiritual e o corpo mental, tá? Então vai ser um curso assim para dar realmente, para trazer realmente curas pra gente, tá? Não vai ser só para chama gêmea, vai ser para todo mundo, porque todo mundo precisa trabalhar isso, tá? As questões principais de transtornos emocionais na vida adulta é por causa das dores da alma, tá? Então vai ser para todo mundo, esse curso não vai ser exclusivamente para quem tá na jornada, tá? Vai ser para todo mundo.
Tenho também um canal que é o Anahata, só tem um vídeo lá, eu ainda não gravei mais. Tinha mais vídeos lá que eu alimentava, mas fiquei um bom tempo sem falar nada lá e agora eu vou voltar a alimentar sobre o Tantra. O que é o Tantra? Para que serve, né? Quais os tipos de Tantra? Porque tem mais de um que estão sendo falados aí aqui no Brasil, né? Vou falar sobre o Tantra e sobre o despertar de Kundalini, sobre magia sexual, sobre essas coisas, sexo tântrico e blá blá blá. Isso vai estar lá no Anahata, no canal do Anahata. O que mais? O outro projeto é o livro, que só por Deus, não sei quando que vai sair esse negócio. Atendimentos individuais. Estão me perguntando também se eu atendo individualmente, tá? Eu atendo individualmente, só que eu vou começar a atender apenas após dia 9 de janeiro, tá? Eu vou atender em 2 formatos. Uma com tiragem completa, que será por videochamada, tá? E a tiragem completa vai ter direito a uma tiragem de tarô e a uma tiragem de cartomancia. Então, é uma leitura extensa, tá? A outra vai ser através de 3 perguntas e pode ser feito pelo WhatsApp. Então, não vai ser videochamada. Faz pelo WhatsApp e respondo pelo áudio, ok? Então, assim, serão esses 2 formatos. A completa precisa de agendamento e a outra não precisa. Quem tiver interesse, pega aí meu telefone aí embaixo e me pergunta no WhatsApp, tá? Enfim, não tenho muitos horários para atender, mas eu já abri a agenda a partir do dia 9/1, tá bom? E é só, gente. 40 minutos. Eu ia fazer uma tiragem, mas nem vou. É mais para explicar essas questões mesmo, de curas. Curas! Tá? E o formato da jornada de chama gêmea, que não é esse formato de dependência, não é esse formato de tem que casar, tem que ter filho, não pode sair com os amigos, não pode fazer isso, tem que me valorizar, tem que me priorizar, tem que... Uma mulher que tem empoderamento, que tem amor próprio, realmente, real, ela não liga para isso. Ela tem mais o que fazer do que ficar, sabe, cobrando atenção ou se preocupando se tá me priorizando ou não, entendeu? Ela quer liberdade, ela quer a vida dela independente. Não tem codependência. Relacionamento chama gêmea não tem codependência. Não tem o formato, tá? A maioria dos relacionamentos tem codependência. Praticamente todos, tá? Praticamente todos. Sabe? Aquele negócio de ficar brigando porque curtiu a foto de não sei quem curtiu. Ai, meu, isso daí é coisa muito assim de 3D, muito infantil, gente. Então, assim, é muito codependente isso aí, né? É querer controlar. E enquanto você estiver na codependência, enquanto você estiver querendo controlar a situação, o gêmeo não volta. Você tem que soltar. Solta a situação, tá, gracinhas? Beleza? As próximas tiragens eu vou tentar focar mais na gente mesmo do que no próprio gêmeo, tá? Vocês têm que parar de pensar tanto nele. Fácil falar, né? Qualquer dúvida, ponham aí nos comentários, tá? E agradeço os comentários. Fica muito rico as nossas conversas com os comentários, né? Os vídeos também, porque aí eu sei o que tá se passando pela cabecinha de vocês aí. Então é importante os comentários, é importante vocês curtirem para ajudar na divulgação do canal, no crescimento, para chegar a informação para as pessoas, porque a gente sabe que a gente vai procurar os canais de tarô porque a gente fica assim às cegas, né? A gente fica sem notícia nenhuma, fica tudo assim muito nebuloso, muito oculto, muito,
né? E isso tudo é proposital. Isso tudo é a espiritualidade faz propositalmente, faz parte da jornada, né? Eu assisto uma pessoa que ela começou a ler tarô por causa da jornada de chama gêmea, né? Eu já leio tarô desde os 15 anos, quer dizer, cartomancia. Eu li lá aos 15 anos de idade, tarô, só que aí eu deixei o tarô pra lá e só fiquei na cartomancia. Só que eu não lia profissionalmente, eu tinha dificuldade de assumir, ainda tenho, de assumir que eu leio, né? E com a jornada de chama gêmea eu retomei o tarô e tô abrindo a leitura individual. Eu só lia pra mim, pra algumas amigas, eu não fazia isso profissionalmente, entendeu? Pra mim é um pouco difícil. Mas enfim, eu tô já me acostumando com esse negócio, né? A minha profissão mesmo é psicóloga, né? Eu atendo cerca de 60, 70 pessoas por semana. E esse ano eu tô diminuindo o número para eu também conseguir atender a demanda do canal, tá? Que vem demanda, hein? Vou te falar. Porque eu sei que é difícil essa fase, é difícil, né? A noite escura da alma que dá na fase do afastamento é destruidora, né? Destruidora. E assim, a gente tem muitas noites escuras da alma, tá? Né? A gente tem muita instabilidade, uma hora tá bem, uma hora noite escura da alma, uma hora noite escura da alma. E isso é normal, tá? E aí por um período longo eu nunca tinha vivido um período tão longo de noite escura da alma. Mas isso é normal porque você tá tendo 2 despertar de consciência na jornada, tá? 2 despertar na jornada, um de consciência e um espiritual. Então, além de estar fazendo curas ancestrais, então isso demora um pouco, né? Demora esse processo aí até a energia ficar mais equilibrada, tá? Você tá equilibrando as coisas, você tá equilibrando os karmas, tá equilibrando energias, tá equilibrando tudo aí. E isso demora, então tenham paciência, tá? Eu sei que muita gente ficou cansada, como eu, né? Mas hoje eu já tô me sentindo melhor, assim. Então, enfim, a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é pra vocês se afastarem do assunto, tá? Se afastem do assunto. Não fique vendo um monte de canal, não fiquem, tá? Quanto menos vocês pensarem nele, melhor. Eles precisam sentir a falta da sua energia. Enquanto você estiver alimentando, ele não vai sentir falta. Quando você pensa, ele sente. Quando você sonha, ele sente. Tá? E vice-versa, né? Então, só que na conexão da jornada, você que tá alimentando a energia lá. Não é que você que pensa só. Não, ele também pensa, ele também puxa seu pensamento. Mas assim, percebeu, muda de foco. Observe seu pensamento, muda de foco, tá? Não alimenta a energia dele. Alimenta a sua. Foco na sua, tá bom? E é isso, gracinhas. Ai, falei, né? 50 minutos falando, ai que absurdo. Obrigada pelas curtidas. E obrigada pelos comentários, pelos compartilhamentos, por se inscreverem, tá? Aperte aí o sininho também. Tudo vocês colaboram para o crescimento do canal, para a gente conseguir ajudar aí quem está na jornada também, que sente essas angústias todas que a gente sentiu. Para dar um clarear nas pessoas, tá? Um beijo. Até a próxima.